santa e querida forrosa. Jesus, nosso Senhor, foi a forrosa coroada, rainha do céu e santa poderosa por todo
Agora vamos passar para a parte das ofertas. Eu vou ler o que está transcrito aqui no boletim desta semana. Os apelos sobre as ofertas são destinados a manter a obra da igreja, exclusivamente para manter a obra da igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever, como direção administrativa da igreja, cuidar de tudo o que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações legais, sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra da igreja. Portanto, somos obrigados a fazer estes constantes apelos de ofertas, relembrando a cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador e do sucessor, para podermos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias, muito necessárias e onerosas. Há irmãos que ainda fazem críticas sobre os apelos de coletas, pois não sabem e nem estão inteirados do trabalho da igreja, do custo das despesas obrigatórias que temos a cada mês. Porém, pedimos que não façam esses comentários, pois além de injustos, criam um grave problema para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo e para nós da direção da igreja, ao semear nos corações a dúvida deste trabalho. Entretanto, quando se vêem em situações embaraçosas, difíceis, clamam pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e solicitam ao conselho nossa intercessão, o que sempre temos feito com carinho em nossas orações. E a misericórdia desses santos sempre tem alcançado os fiéis e humildes de coração. Irmãos, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois a igreja do Consolador é que representa na terra este reino. Daí aconselharmos que façam o seu esforço e cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, porque está contribuindo para a igreja, nem por obrigação, pois Deus e os seus santos amam aquele que contribui com amor e alegria. Confiamos no amor e compreensão. Meditem neste ensino, porque fazemos estes apelos em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos orientam desta maneira, e porque a igreja, sem a ajuda dos irmãos, não pode realizar a missão que lhe foi confiada por Deus o Pai, por Jesus e por esses nossos santos atuais, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Irmãos, fazer comentários, sobre as ofertas da igreja é uma coisa que atrai para a própria pessoa, não atrai coisa boa. Se não puder ajudar, tudo bem, mas não poder ajudar e fazer os comentários. Eu mesmo nos meus bastidores aí de serviço da igreja, dezenas de anos de coral, dezenas de anos de pregadores, também vi muita gente falar que a igreja pede demais, que o Santo Irmão Aldo pedia demais ofertas. Mas prezados, não foi a direção que inventou pedir oferta? Não foi o Santo Irmão Aldo que inventou pedir oferta? Não foi a Santa Vó Rosa que inventou pedir oferta? As ofertas vêm de tempos imemoriais, lá do princípio dos tempos, porque a obra de Deus sempre teve que ser mantida pelo povo de Deus.
Nós não podemos, irmãos, eu quero as bênçãos de Deus. É o tal de venha a nós, né? Venha a nós, mas ao vosso reino, ao reino de Deus nada. Não pode, irmãos. Não é esperto quem faz assim. Eu digo por experiência própria. Não é esperto. Eu digo, com essa história da igreja e com essa história da humanidade, as pessoas mais desprendidas, as pessoas que mais fazem pelos outros, são as mais ajudadas e as mais abençoadas. Quem é mais seguro, quem nega de fazer, diz aí o ditado que o universo não conspira ao seu favor. Agora, existe uma lei, irmãos, nesse universo. Embora foi um cientista que colocou essa lei no papel, um cientista inglês, ou britânico, Isaac Newton, ele colocou essa lei no papel, mas a lei não é dele, a lei é de Deus. Essa lei é da ação e reação. Essa é uma lei que manda no universo, governa o universo. Tudo que nós fizermos de ação, nós teremos consequentemente uma reação. Tem hora que falamos para o profeta: santo irmão Aldo, eu vou dar essa oferta boa para a igreja, mas eu não quero nada de volta, eu não quero nada em troca. Mas a lei diz não, se eu fizer ação, eu terei a reação, mesmo que eu pedir que não quero troca, eu não quero receber. Eu estou dando para a igreja por amor à igreja. Mas a lei diz que eu fiz ação, eu tenho a minha reação. Tanto que a reação de quem se santifica, a reação de quem se santifica é o reino dos céus, que é o ultimato de toda a vida, querer ser feliz e querer ir para o céu. Mas tem que ter uma ação antes. Uma ação de se preparar, se santificar, evoluir, né? Para depois ter a reação do reino do céu. O reino do céu é um galardão. Galardão é reação. Galardão é reação. Por isso, se não puder ajudar a igreja, na verdade a igreja precisa. Mas se não puder ajudar, é melhor que não comente. Certa vez o santo irmão Aldo, falando até de ajudar as pessoas, falou assim: se uma pessoa vier pedir uma coisa para você, mesmo alguém de rua, algum mendigo, entendeu? Vier pedir alguma coisa, se você não puder fazer, não fale, não critique. Você não sabe por que aquela pessoa está naquela situação. Não posso ajudar? Não falo. É isso que está aqui, que tem gente da igreja, dentro da igreja. Isso que eu estou falando, tem ação e reação. Quanto mais nós fizermos por esta igreja, mais volta para nós, irmãos. Não é só promessa da igreja apostólica, é uma lei universal. Então sempre nós temos que ajudar a igreja. Esse amor do coração, reinauguramos esse novo templo, né? Que ficou muito bonito. Falem o que falaram e como falaram, entendeu? Mas que ficou bonito, temos que reconhecer. Mas e os comentários vão? Eu digo, irmãos, que o profeta com certeza, eu digo com certeza, o profeta gostou, a Santa Rosa gostou, porque tudo que se melhora, irmãos, faz bem para a igreja, faz bem para o mundo, faz bem para o reino dos céus. Que essa igreja estará dando a última oportunidade de salvação para esta humanidade. Então, não deixem de ajudar a igreja, mesmo que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está colocando na sacola, Deus e os seus santos veem, a lei da ação e da reação estará ali. Quanto mais nós fizermos, mais voltará para nós. E no final de tudo, né, irmãos, uma vida eterna. Porque eu sempre digo, nós estamos de passagem por esse planeta Terra. Nós estamos apenas emprestados a esse planeta. Nós não somos desse planeta, nós somos dos céus. Por isso, abram seus corações
Ajudem a igreja com suas ofertas normais, suas ofertas especiais, seus dízimos, suas doações para a igreja, as participações nas campanhas. Ajude o que puderem, irmãos, porque faz bem para quem ajuda, faz bem para a igreja e faz bem para a humanidade que ainda vai ter que ouvir essa mensagem desses santos que estão aqui. Não cantou aí o corinho? Venham, venham, venham ver os santos que estão aqui. Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Então, ajudem a igreja com suas ofertas e nós vamos orar consagrando-as. Santa e querida Avó Rosa, Santo e querido Irmão Aldo, li o boletim desta semana e fiz alguns comentários para os seus filhos, para que jamais deixem de ajudar a tua igreja. Essa igreja apostólica, essa igreja que não é só para nós, mas é para toda a humanidade, é para todo o reino dos céus. Por isso, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, aceita, receba a oferta de cada um desses teus filhos. E esses que algumas vezes aí falam nos seus corações desse dar oferta, nunca estaremos dando demais, Santa Avó. Porque já dizia o grande mestre Jesus, uma alma só, uma alma vale mais do que todos os tesouros desse mundo. E essa igreja tem salvado milhares de almas. Santa Avó e Santo Irmão Aldo, abençoem, pois, essas ofertas. Nós as consagramos para a honra, glória, manutenção e expansão dessa igreja apostólica aqui na face da terra. Em teu nome, Santa Avó, em teu nome, Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, de todos os santos e anjos, da glória e da corte celestial, essas ofertas estão, pois, assim consagradas. Amém.
A intenção da escolha desse solo, minha oração, é despertar nos corações, ou seja, em nós, o povo apostólico, o valor e a força e o poder da oração. Prática, às vezes esquecidas por alguns que se acostumam com a proteção que temos lá do céu através dos santos e anjos, que estão de uma maneira circunstancial em nosso lado. E por isso, muitas vezes esquecemos de orar, quando devíamos estar sempre em oração, pois orar quando levantamos ao amanhecer, orar para agradecer nas horas das nossas refeições, orar para iniciar qualquer tipo de trabalho, orar quando saímos de casa para tratar de algum assunto ou negócio, porque a oração é a força maior, é o escudo que nos protege dia a dia. Orar quando estamos tristes com algum motivo, orar nas lutas e dificuldades, orar quando estamos alegres e felizes, agradecendo a Deus pela vida, pela paz e pela saúde. Orar para que sejamos cada vez mais unidos, compreensivos e dedicados ao nosso ministério, seja ele no ministério de cantar, de reger, de músicos e pastores e obreiros. Orar pelo nosso povo, orar pela paz mundial, orar para que todos possa haver um tempo suficiente para anunciarmos o nosso Consolador e o Santo Irmão Alto. Porém, alguns poderão dizer que não sabem orar como se deve fazer, ou sente dificuldade para falar com Deus. Se tiverem esta dificuldade, lembre-se da oração de Jesus, o qual nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra e como no céu. Ore sempre esta oração por completo e não se esqueça nunca de falar com Deus em qualquer circunstância, pois, irmãos, quem ora, sua vida, tudo mesmo melhora. Eu hoje vou falar com Deus e vou falar com Deus em minha tudo para mim e vou falar com Deus assim.
dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santa, justa e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual. A ti toda minha gratidão, porque ouviste a minha oração. Ó Jesus e a Santa Rosa, eu agradeço também para sempre. A luta vem me desanimar. A luta vem querer me dominar, mas eu sou forte por
sumo apostólico, e a minha arma é a oração. E vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. E quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel, e assim fazendo, caminhando vou pro céu, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Não é hoje, nem será amanhã, que as lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu santo Aldo, profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo o tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Senhor.
Amém, né, irmãos? Agradecemos aí ao coral, porque sempre abrilhanta as nossas reuniões e tocam no nosso coração, na nossa alma. Muitas vezes leva uma pessoa até a se converter, se decidir ser da igreja, de ouvir um hino nosso. Então nós agradecemos aí ao coral por sempre ajudar aí nos nossos cultos, nas nossas reuniões. E vamos passar aí a parte da mensagem publicada no boletim desta semana. Nós vamos ler tudo, depois fazer os comentários. Quando é recebido o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo só é alcançado quando a pessoa está convenientemente convertida, tendo devoção e consagração. Sendo o batismo com o Espírito Santo de Deus uma grande bênção, uma nova vida espiritual é dada à pessoa realmente convertida. É claro que esta graça é recebida em um momento de consagração e de devoção, quando a pessoa resolve dedicar-se sinceramente ao reino dos céus. Muitos têm recebido esta graça ouvindo o programa A Hora Milagrosa, outros a recebem quando em uma de nossas reuniões da Igreja Apostólica se convertem e sentem em sua alma a firme convicção de fé, a qual faz com que se sintam ligados a Deus em espírito. Sentem também a certeza de que estão renovados e seguros no poder de Jesus, nosso Senhor, do nosso Consolador Santa Avó Rosa e do seu sucessor, o Santo Pastor Irmão Aldo, através da graça da Virgem Maria Santíssima e dos demais santos e anjos, prometendo obedecer-lhes e dali em diante seguir este santo caminho. Essa convicção a respeito do perdão, da regeneração e da salvação é fruto do batismo com o Espírito Santo de Deus. Esclarecemos que essa graça é renovada no momento do batismo nas águas, de tal maneira que ambos, isto é, o batismo nas águas para arrependimento e o batismo do Espírito Santo de Deus para dar a vida, fé e virtude, podem ser simultâneos, sendo um a confirmação do outro. Quando afirmamos que o profeta São João Batista, precursor de Jesus, disse que ele batizava com água e que após ele vinha o que batizaria com o Espírito Santo de Deus, estava se referindo ao início do chamado da nova aliança entre Deus e o seu povo. Assim foi, porque o profeta estava preparando o caminho para Jesus poder realizar seu glorioso ministério de ser o nosso Salvador e Redentor e dar a vida espiritual a todos os que o seguissem, como ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, após a vinda de Jesus, especialmente agora que estamos em um novo período, em uma nova era, a era do Consolador e a era do seu sucessor, que é o nosso Santo Pastor Irmão Aldo, os que se convertem recebem o batismo com o Espírito Santo de Deus no momento de sua conversão, e depois o das águas, quando podem comparecer em nossa sede, no nosso tanque batismal, pois o batismo nas águas é a confirmação do batismo com o Espírito Santo de Deus e é uma declaração pública e pessoal da sua fé. O que dá à pessoa convertida ao direito de receber esta unção do Espírito Santo de Deus é a sua fidelidade e dedicação pessoal ao reino dos céus. Suas obras de fé em aceitar a doutrina do nosso Senhor Jesus
e a verdadeira disciplina que honra e moraliza os filhos de Deus. Lembrando que foi o nosso Senhor Jesus, por ordem do Pai e do Divino Espírito Santíssimo de Deus, que formaram e prepararam a Santa Vó Rosa, Consolador, e o seu sucessor, Santo Irmão Aldo, para estarem à frente desta igreja apostólica. E através do dom precioso de revelação, esses santos transmitiram a vontade de Deus para os seus filhos na terra, orientando nossas reuniões com mensagens de fé, amor, moralizando nossos costumes e apresentação, proporcionando fé, amparo e bênçãos aos que clamarem com fé. Para alcançarem esse batismo com o Espírito Santo de Deus, é preciso uma conversão total, sincera e pessoal. E também da graça do Espírito Santo, através de Jesus, Espírito Santo de Deus, através de Jesus, do Consolador, Santa Vó Rosa, e do seu sucessor, Santo Primaço. Veja aqui, essa é a primeira parte da mensagem, quando é recebido esse batismo aí com o Espírito Santo de Deus. Temos o batismo nas águas, mas também temos esse batismo aí de unção, de virtude, de poder, de confirmação, de arrependimento, de conversão da pessoa. Aqui está a nossa direção, transcrevendo esses ensinos aqui, para a nossa meditação. A segunda parte do ensino também falando ainda sobre os sinais do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, primeiro falou, como é recebido esse batismo, e agora vai falar dos sinais, de quem tem o batismo com o Espírito Santo de Deus. Existem algumas provas que testemunham o fato de que a pessoa, sendo realmente de Deus, nosso Pai Celestial, tenha recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus. A primeira prova está no momento que se converteu, tendo se entregado de coração a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Recebendo a virtude do Espírito Santo de Deus, ela sente paz, sente grande gozo e muita alegria. Esse gozo permanece em sua alma de maneira constante, dando-lhe ânimo nas lutas diárias e muita fé. É, pois, a alegria do Espírito de Deus presente com a pessoa uma das principais provas de que ela possui sua unção. Não estamos falando de um entusiasmo passageiro, mas sim da alegria que se traduz no amor e renúncia em favor do reino dos céus, os quais levam a pessoa a uma obediência sincera e leal à nossa doutrina e à nossa disciplina. Só tem o Espírito Santo de Deus consigo quem crê em Jesus como Salvador, na Santa Vó Rosa como Consolador e no Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que é o pastor por excelência desse rebanho, como foram prometidos por Jesus. Junto, lógico, com a Virgem Maria Santíssima, que forma os 4 maiores santos do poder de Deus. A fé no Consolador e no santo sucessor, o pastor Irmão Aldo, é outra prova de que a pessoa possui a virtude do Espírito Santo de Deus, pois é a virtude que ilumina o espírito da pessoa, dando-lhe entendimento para crer e aceitar os planos de Deus. A fé firme e constante nessa doutrina apostólica e a confiança na mesma, bem como na salvação de Jesus e na proteção dos santos e anjos, são outra prova evidente da presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Outra prova muito importante a esse respeito é a consagração e santificação da pessoa. Isto porque, sendo o batismo com o Espírito Santo de Deus o início do novo nascimento, da nova vida, daquele que nasceu do Espírito através da conversão, necessariamente um de seus frutos é santificação, consagração e obediência aos preceitos da nossa fé. Temos ainda como prova do batismo com o Espírito Santo de Deus a dedicação pessoal ao reino dos céus, a qual se traduz num esforço espontâneo em bem servir o reino de Deus na terra,
que é esta igreja apostólica, participando assiduamente de suas reuniões, cumprindo o seu ministério de obreiro de valor, zelando da igreja e de nossas reuniões, cantando e louvando com amor e entusiasmo e emoção, e procurando sempre aprender um pouco mais em cada mensagem de nossas reuniões. Finalmente, apontamos também a sabedoria e a obediência como outras duas provas evidentes da presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Possuindo a virtude do Espírito Santo de Deus consigo, necessariamente a pessoa terá sabedoria para bem governar e organizar sua vida. Igualmente, terá também amor à disciplina, à honra e ao pudor, vivendo sempre em obediência à vontade divina. Por outro lado, todo aquele que possui o batismo com o Espírito Santo de Deus tem a marca do mesmo em seu espírito, pois passa a cultivar em sua vida todas as virtudes e qualidades divinas, cujas virtudes o identificam como verdadeiro filho de Deus. É como um selo. Isso é como um selo em sua vida, distinguindo das demais pessoas que não tenham essas qualidades. Sua vida é um templo do Espírito de Deus e é por isso e por ele é protegida constantemente através dos santos e anjos enviados ao seu favor. É igualmente justo, fiel a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, perseverando pacientemente na prática da doutrina e da disciplina. É cheio de amor, de bondade, de misericórdia, porém dentro da justiça. Sua palavra é sempre justa e verdadeira, vive enfim a vida de um filho de Deus nessa terra, que luta constantemente para aperfeiçoar seu espírito com toda humildade. No tempo em que Jesus deu autoridade para os santos apóstolos organizarem a igreja deles, o povo que aceitava a Jesus como Salvador, com sinceridade, recebia também esse batismo com o Espírito Santo de Deus e, cheios de gozo, glorificavam o seu nome. Porém, só recebiam tal virtude os que nele criam como Salvador, como libertador, como redentor. Hoje, como estamos na era do Consolador e do seu sucessor, prometidos e enviados por Jesus em seu nome, recebem esse batismo, todos os que creem na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo e passam a obedecer-lhes, pois estes são os que ficam realmente com Jesus no reino dos céus e sentem o mesmo gozo e glorificam o nome deles e o de Jesus, bem como o do Pai, como a santificação de sua vida. Entendo, irmãos, que para cada época Deus tem sinais que provam a presença do seu Espírito agindo aqui na terra. No tempo do santo profeta Moisés, foram os seus milagres e a organização do povo de Deus. No tempo do ministério terreno de Jesus e dos apóstolos, foi o poder da fé, no nome dele Jesus, e a formação da igreja apostólica primitiva que nasceu lá no tempo de Jesus. Agora, nos tempos da regeneração, é o anúncio do Consolador e do seu sucessor, e a fé no Espírito Santo de Deus presente nas obras realizadas pela Santa Avó Rosa, a formação do povo escolhido nessa santa igreja e o seu sucessor, o pastor Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, o Santo Irmão Aldo, para dirigir, guiar e amparar cada filho de Deus. Por outro lado, através dos anos, após a grande queda espiritual do chamado cristianismo, com o término do ministério dos santos apóstolos e com a infiltração do mundanismo, do paganismo, da vaidade e das falsas doutrinas nas igrejas, as pessoas se afastaram de Deus e da unção do Divino Espírito Santo de Deus, sendo dominadas pelo engano e pela falsidade. Diante dos fatos, para evitar erros, somente restam 2 índices seguros para provar que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, o fato de estar vivendo em inteira consagração e santificação, sendo o seu corpo um templo para a morada de Deus sem espírito, de Deus, de seu santo, de seus anjos. Em segundo lugar, a alegria e o grande gozo que passou a sentir depois que realmente se converteu a essa doutrina, recebendo assim a unção do Espírito Santo de Deus. É evidente que
a real unção e a presença do Espírito Santo de Deus também são sentidas nas reuniões da Igreja Apostólica, o que, aliás, prova que ela é realmente certa e dos céus. Esta unção nas reuniões da igreja dá ao povo muita paz, gozo, alegria e produzem muita fé e sabedoria, aperfeiçoando assim o povo de Deus em sua consagração e santificação, para vencer as lutas da vida, como cantou aí o coro. Essa presença é constatada pelo progresso espiritual do povo que participa de nossas reuniões e pelas obras realizadas nos dias presentes pelo Consolador Santa Avó Rosa e pelo seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, curando e libertando a muitos de seus sofrimentos. É ainda constatado em nossas reuniões, especialmente destinadas à realização do sacramento da Santa Comunhão e nas reuniões dedicadas à oração, como hoje, com a presença espiritual de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de muitos outros santos e anjos do poder de Deus que estão aqui. Portanto, os frutos da nossa mensagem na vida do povo apostólico, formando como um povo santificado e herdeiro da graça divina, comprovam que realmente essa igreja tem o Espírito de Deus e é dirigida pelo Consolador, Santa Avó Rosa, e pelo seu sucessor, o Santo Pastor Irmão Aldo, prometidos por Jesus. Está aqui, irmão, texto grande, fazendo essa defesa aí, dessa manifestação, desse poder, aqui na igreja. Quando eu fui escalado pelo conselho para fazer a reunião de hoje, depois de inaugurarmos aí esse final de semana as reuniões aqui nesse templo novo, que ficou muito bonito, nós não sabíamos o que ia ser publicado no boletim da semana, mas em nossa oração pedimos e prometemos ao profeta pegar pelo boletim o assunto que a direção colocasse no boletim, mas usando também esse assunto e tomando um gancho para defender a Igreja Apostólica, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Os tópicos da pregação foram preparados, mas pedimos ao profeta que ele nos ajudasse a pregar o que ele quisesse. Pensava até em fazer uma pregação sobre a reunião de oração, explicar a importância desta reunião, pois já dizia a Santa Avó Rosa, quem tem sede, né, que tem que vir à fonte. Como dizia Jesus, quem pede recebe, quem busca acha, e a quem bate se abre. Mas a intuição para falar da Santa Avó Rosa Consolador foi a melhor e a escolhida, visto também que estamos aí no mês de outubro. Aliás, aí até nosso país comemora aí o Outubro Rosa, né? Nós sabemos que o Outubro Rosa é da Santa Avó Rosa. É uma campanha aí, né, médica, mas para nós o outubro sempre foi rosa, porque sempre tivemos a Santa Avó Rosa conosco. O assunto desse boletim sobre batismo, né, é da nossa doutrina, né? Está lá nos nossos livros de doutrina, última versão aí de Espírito Santo de Deus, o Consolador, de 1979, tivemos uma versão mais antiga de 78, e tivemos uma versão lá em 1960, desse mesmo livro, dessa mesma doutrina. A igreja vem batendo nessa tecla, nesse assunto, já lá, desde o seu início, porque se o livro estava lá publicado em 1960, a igreja foi, né, restaurada em 1954, então a igreja já vinha tratando deste assunto, da importância da reunião e da unção
da presença de santos, de anjos, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Imoaldo, da unção do Espírito Santo de Deus. Deus é poderosíssimo, irmãos, né? Ele não precisa vir, né? Apenas a um mando dele, a um olhar dele, a um comando dele, as coisas acontecem. Por isso, a direção está falando da importância, né, de termos esse poder, de termos, contar, né, com a presença dessas virtudes, dessas qualidades em nosso coração. Quer ver como tem essas qualidades em nossa igreja, irmãos? Santa Avó Rosa, aí para os irmãos verem a importância do ministério da pregação e do ministério do coral, que é do ministério da música. Os pastores antigos que contam essa história, que sabem da história da igreja. Santa Avó Rosa participando de uma reunião lá na rua Tuiuti, depois de ouvir um sermão do bispo, com aquele sermão no coração, e depois de ouvir cantar um hino de conversão, ela voltou para casa, dobrou o seu joelho e prometeu para Jesus. Jesus bendito, saiu até no boletim esses dias aí. Jesus bendito, eu prometo morrer para o mundo e viver só para o Senhor. Irmãos, que unção estava naquela reunião para usar a pregação do nosso bispo para tocar no coração da Santa Avó Rosa. E aquele hino de conversão que ficou nos ouvidos dela, no pensamento dela, ela voltou para casa com o sermão no coração e com aquela melodia nos ouvidos, prometeu morrer para o mundo e viver só para Deus. Estava nascendo ali, ou despertando, porque a Santa Avó Rosa já era consolador prometido, profetizado, predestinado, mas ela estava decidindo a ser este consolador. Estava nascendo ali o outro consolador. Depois de ter ouvido um sermão, depois de ter ouvido o coral, depois de ter participado de uma reunião que tinha poder de convencer, de converter, de fazer a pessoa tomar atitude, como a própria Santa Avó Rosa tomou essa atitude. Você vê nada mais, nada menos que a rainha do céu, o consolador. Foi privilegiada disso, foi influenciada por isso, por uma pregação e por um cantar de um hino de conversão. Uma pregação. Por quê, irmãos? Porque na reunião tinha virtude, na reunião tinha unção. E isso, irmãos, limpa o nosso coração, nos prepara para as coisas da vida. Na verdade, certa vez, Jesus já estava tomando conta da Santa Avó Rosa e falou para ela: ensina o meu povo a viver. Irmãos, não era só para ficar, né, na malhação da pregação, mas era para ensinar o povo a viver. Palavra de Jesus à Santa Avó Rosa. Não era inspiração que Jesus falou no ouvido da avó, não, era revelação direta dele para ela. Ensina o meu povo a viver. E isso a igreja tem feito em toda a sua história. Nos ensinado a viver. Em casa, em família, na escola, no trabalho. Sendo luz a brilhar. Sendo estrela da manhã a iluminar. Junto com nossos santos, com essa igreja, com o santo irmão Aldo. Com a Santa Avó Rosa, com os santos e anjos. Por isso que eu estava pensando no que falar, né? No tempo que sobrasse. Lembrei que
dessa palavra de Jesus, para ela ensinar o meu povo a viver, e para dizer para os irmãos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não quer que nós tenhamos medo das coisas. Pode ser pandemia, pode ser Covid-19, pode ser coronavírus, pode ser vírus que sofreu mutação. E outro, esse vírus, dizem que está aí de 2019, mas vai lá na história. Esse vírus está lá desde a mudança do milênio, do segundo milênio para o terceiro milênio. Depois do ano 2000 já se falava lá da SARS-CoV, que era uma síndrome respiratória severa, que teve esse coronavírus. Depois ele teve essa mutação que teve esse Covid-19 que atacou o planeta inteiro. O que a Vó Rosa vem nos ensinar? É isso que Jesus pediu para ela ensinar a igreja apostólica. E estou recordando isso. E trazendo para esse assunto atual. Não termos medo, irmãos, disso. O coro cantou aí o hino. A luta vai vir? Vai. Muitas vezes a luta vai ser fraca. Pode ser. A luta vai vir média? Pode ser. Mas a luta pode vir forte também? Pode. A igreja nunca prometeu que não teremos luta. Aliás, todos os santos morreram, deram a vida aqui para ganhar os seus galardões, fizeram os seus sacrifícios. Por isso que não podemos ter medo. Medo da doença, medo da morte, medo de uma sequela da doença, porque primeiramente o medo faz mal. Faz mal psicologicamente, terapeuticamente, o medo faz mal. Acho que estava falando aqui dos livros nossos, escritos em 1960, né, 1978, 79. Num deles, que é no último aí que foi tirado esse texto do boletim, foi o livro que o profeta mandou eliminar os nomes do mal da igreja apostólica. Aqueles nomes cabeludos lá que até o ouvido doía de ouvir. As pessoas tinham medo daqueles nomes. Ficavam apavoradas. Muitas vezes a pessoa ia para casa com aqueles nomes no ouvido. Orientação do céu para o profeta Irmão Aldo: elimine os nomes do mal da igreja apostólica. Não é para ter medo, então tira esses nomes, para a igreja não ter medo também disso, porque a virtude e o poder está nessa igreja, irmãos. É incontestável. Nós temos dois santos poderosíssimos, que foram fazer parte da corte celeste. Já tínhamos dois da igreja apostólica primitiva, que Jesus e a Virgem Maria da igreja apostólica primitiva já faziam parte da corte celestial. A igreja pregou a vida inteira. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Virgem Maria é Rainha do céu. Em lugar de reis, príncipes, é na corte. E eles foram grandes vencedores, foram para a corte. Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, na igreja apostólica atual, também foram para parar na corte celeste. A igreja prega que eles foram os grandes vencedores. E está lá no Apocalipse dizendo, palavra de Jesus: ao grande vencedor, eu concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que trono que era ele? Na corte celeste, irmãos. No maior galardão que alguém podia receber, no maior galardão que Deus podia dar. Então nós temos esses santos poderosíssimos à frente da igreja. E nós, a igreja apostólica, não é puxar para nós, irmãos. É história, contra fatos, não há argumentos. Os 4 maiores santos da criação divina, Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, todos formados na igreja apostólica. É muito bom a igreja só, irmãos. Jesus e a Virgem Maria formados na igreja apostólica primitiva, ainda está falando da igreja apostólica primitiva, acho que no boletim passado. E a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo formados na igreja apostólica atual, restaurada.
Irmão, se nós temos uns santos desses, para que ter medo? Ah, mas pastor, mas a Covid pode deixar sequela. Pode, e aí? Fazer o quê? Pastor, mas a Covid pode matar o coronavírus, ou coronavírus, como dizem os americanos? Pode matar? Pode matar o corpo. Irmãos, a nossa vida, um pedaço de mim, nossa existência não se acaba com o corpo, feito de barro para o pó irá voltar. O corpo, né? O corpo, porque o espírito preparado, consagrado, né? Que tiver o direito, vai para Deus, vai para os céus. Por isso que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão, não quer que tenhamos medo disso, irmãos. Não importa o que acontecer. Não podemos, o próprio medo faz mal. E o medo, e cadê a confiança? Mas nós temos que seguir as regras sanitárias? Sim. Devemos fazer as higienes simples, de lavar mão, de passar gel, de usar máscara, de tomar cuidado. Sim, devemos fazer a nossa parte, mas sem ter medo. Sem ter medo. Se pegar e der para curar, cura. Se tiver sequela, tem a sequela. Se tiver que ir embora, como foram. Foi embora corista, foi embora membros do ministério, foi embora membros da igreja. Assim como do mundo foram milhões. E outra pandemia, na história do homem, cheio de pandemias. É que nosso século nunca tinha visto isso, mas está vendo. E até isso, né? São frutos aí que estão aí. Sinais. Mas Santa Vó Rosa, amante de Jesus, nos ensinando a viver, não quer que tenhamos medo, irmãos. Façamos a nossa parte e não tenhamos medo. Porque nós estamos apenas de passagem por esse planeta Terra. Nós fomos emprestados para esse planeta. Não vamos ficar aqui eternamente, porque ninguém ficou e ninguém vai ficar eternamente aqui. O corpo não comporta a eternidade. Então estamos de passagem. Se formos hoje, amanhã, né? O corpo fala que não será hoje nem amanhã que vamos ser derrotados. Se chegar ao final da nossa vida no corpo, o término da vida do corpo é apenas uma passagem, irmãos, para a vida espiritual. A morte é apenas uma passagem para o lado espiritual. As teologias nos colocaram medo da morte. Irmãos, mas nenhum santo foi para o céu sem passar pela morte. Vai lá no céu. Pergunta para os apóstolos, para os profetas. Mas os senhores passaram pela terra e morreram. E agora estão no céu. Meu filho, ainda bem que eu morri e saí daquele planeta Terra, porque agora eu estou no céu. Então, foi ensinado para nós de colocar em nós um medo da morte, irmãos. Sendo que a morte é apenas uma passagem. Só quando o médico chega lá, né, e vê, não tem mais batimento cardíaco, não tem mais respiração, não tem mais atividade cerebral, ora mortes. É o corpo que fala que chegou o fim da vida. Porque a morte é uma passagem para a vida espiritual. E ninguém vai para o céu se não passar pela morte. Mesmo que for no arrebatamento, você vai ser arrebatado, né? Não vai sentir as agruras da morte, que aí sim vai ser o grande momento, né? De arrebatamento, mas aí é uma finalização de tudo, é uma coroação, determinação aí de Deus. Mas se for antes, todos têm que passar. Nosso tempo já terminou, irmãos. Então, só concluindo, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo não querem que tenhamos medo, nem da doença, nem da morte. Estamos sujeitos a tudo isso enquanto estivermos nesse planeta Terra. E eu termino com a palavra do próprio Santo Irmão Aldo, publicada no boletim da igreja. Eu era pregador, eu preguei, eu li esse boletim. Coisa que o profeta nunca tinha falado, mas saiu lá no boletim. Problema no emprego
ou na escola, né? Não tinha escola, eu estou incrementando. Problema no emprego, doença de filho. Veja, irmãos, são coisas da vida que estaremos sujeitos enquanto estivermos nessa terra. Boletim da Igreja Apostólica, palavra do Santo Profeta. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar pelas coisas. Agora, não podemos passar com medo, irmãos. Não podemos passar com medo. Santa Vó Rosa, Santo Timóteo não quer que tenhamos medo. Façamos a nossa parte sim, porque as lutas vêm. Mas o hino diz, as lutas vêm, mas eu venço. Guarde, irmão, essa palavra em seu coração, que o nosso tempo já passou. Amém, irmãos, por essa parte. Se o coral ajudar aí, vamos cantar o corinho número 178, do Inário Súplica e Louvor. A igreja em pé, por gentileza. (178) Súplica e Louvor. Orar então, irmãos, cada um faça um minuto aí de oração, pedindo aquilo que desejar no seu coração, principalmente para não ter medo das coisas da terra, das doenças, de pandemias, da morte, de qualquer coisa, não ter medo. Porque se nós temos os santos desses poderosos, para que ter medo? Se Deus é por nós, se esses santos são por nós, quem será contra nós? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não tenham medo. Orem aí. Cada um, se quiser continuar a sua oração, porque como cantou o hino aí, temos que orar sempre. Vamos cantar o outro hino do Inário, 186, louvemos o nome do Senhor. Louvemos o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, pela vinda do seu Filho.
mãos. Vamos fazer a oração final para terminar. Pai Santo e nosso Deus, nós te agradecemos por esta reunião, que seus filhos se reuniram aqui para ouvirem a tua palavra, a palavra dos teus santos, uma orientação, muitas vezes que seja uma frase, que seja uma palavra que toque no coração deles. Palavra que Jesus disse à Santa Avó Rosa, Pai, ensina o meu povo a viver. E nós traduzindo isso para as condições desses dias, que o teu povo não tenha medo da vida, não tenha medo de viver, não tenha medo das doenças, não tenha medo da morte, porque estamos apenas de passagem por este planeta Terra. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pelos corinhos, pelas apresentações do coral, pelo levantamento de oferta, pela mensagem, pelos comentários que fizemos, a palavra que procuramos dar a esses teus filhos. E ao terminar essa reunião, Pai, eis que aqui estão os pedidos de oração que os teus filhos te fazem. O Senhor conhece cada um desses nomes, tem a solução para todos esses problemas, Pai. Mas conforme a tua justiça, conforme o teu juízo, que jamais esses teus filhos deixem de confiar no Senhor, nesses teus santos, principalmente em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, que movem os céus em nosso benefício, em nosso favor, Pai. Haja o que houver, aconteça o que acontecer na vida deles, uma coisa fraca, uma coisa média, uma coisa fatal, que eles não tenham medo e confiem sempre no Senhor e nesses teus santos, Pai. Haja o que houver, se essa vida chegar a um fim, temos a esperança da vida eterna. E quando estamos aqui, temos a esperança de um mundo melhor. Mas quando chegar o fim da vida, temos esperança de uma eternidade muito melhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Por isso pedimos também que seus filhos estão apresentando aí outros nomes, lembrando de pessoas, de parentes, de amigos, de colegas, de vizinhos, de trabalho ou de escola, porque não é pecado lembrar, não é pecado pedir, não é pecado orar por eles, pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, para que possa alcançá-los também. Nós te agradecemos por isso e por toda essa reunião. E assim te agradecemos, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, em nome de nossa Santa Avó Rosa, o Consolador, Pai, em nome do Santo Irmão Aldo, sucessor desse Consolador, esse profeta de Deus do sempre do fim, sucessor do Consolador, anjo de Deus entre nós, que nos colocou nesses trilhos finais para encerrar a tua obra aqui nessa terra, e ele manda esse recado para não termos medo de nada desse mundo, Pai, porque se o Senhor e eles, todos esses santos, são por nós, quem será contra nós? E haja o que houver, nessa vida ou na outra vida, estaremos com os senhores para toda a eternidade. Recebam, irmãos, a bênção de Deus e de todos esses seus santos. Esse é o desejo deles, é o meu desejo também, e vão assim em paz para os seus lares. Amém? Amém? Pai do Senhor, para os irmãos, até uma próxima.